Então, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? É muito bom ter a presença de todos nesse último dia da SAECA e nessa visita da Ajinomoto. Sejam bem-vindos. Agora eu vou me apresentar, o meu nome é Ana Clara, eu faço engenharia de alimentos na UFSC e eu gostaria de me descrever fisicamente para tornar essa uma experiência mais inclusiva. Eu sou loira, tenho cabelos longos, olhos castanhos escuros, pele branca. Estou usando um casaco verde, um óculos de armação dourada e atrás de mim tem um balcão de madeira e um espelho grande. A nossa nave, ela finalmente chegou na estação das visitas técnicas, e essa será feita por uma empresa que é líder global no ramo de alimentos e aminoácidos, guiada por uma biociência de ponta e tecnologias avançadas, a Ajinomoto. A princípio, a visita ela vai ocorrer aqui pelo Google Meet, mas em caso de qualquer problema, a gente vai contatar vocês pelo e-mail e mandar o link de uma transmissão pelo YouTube. Eu também gostaria de lembrar que perto do final dessa programação será enviado um formulário de feedback no chat para vocês avaliarem essa visita técnica. É muito importante que vocês respondam e sejam sinceros, porque o formulário, além da gente receber o feedback de vocês, ele serve para garantir a presença no gamification e para participar do sorteio de kits da Ajinomoto no final dessa programação. Eu também quero dizer para vocês se sentirem livres para perguntar no chat ou também com o microfone durante o evento. E agora eu gostaria de apresentar os ministrantes dessa visita. A gente vai contar com a presença da Melissa, da Vanessa, da Juliana, do Laércio, da Mariana, do Mártios e do Almir. Sejam todo mundo bem-vindo à SAECA. Eu convido vocês a se apresentarem, a se descreverem fisicamente também, e depois disso o espaço é todo de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada, Augusto e todos os organizadores. Eu sou a Vanessa, eu trabalho aqui na área de recursos humanos da Ajinomoto. Agradeço pelo convite de vocês. Eu vou estar apresentando, né, os palestrantes dessa tarde. Qualquer dúvida que vocês tenham também, estarei aí para estar auxiliando vocês. Conforme a Ana pediu, né, vou estar me descrevendo. Eu sou morena, tenho cabelo preto, longo. Hoje eu estou falando da minha casa, eu estou de home office, então estou no escritório da minha casa e agradeço aí o convite. Espero que seja uma tarde bem produtiva para todos. Para a gente começar nosso evento de hoje, então, gostaria de estar apresentando o Mártios Barbosa, que vai estar se apresentando e falando um pouquinho sobre a apresentação pessoal dele. Mártios, bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Mártios, eu sou ex-estudante da UFSC, sou formado em Engenharia Mecânica e trabalho na Ajinomoto há 17 anos. Sou alto, tenho pouco cabelo, para não falar quase careca, né? Tenho pele clara, olhos castanhos e estou na Ajinomoto, então estou na fábrica aqui em Limeira, por isso a gente está de máscara, né, cumprindo os protocolos aí contra o Covid. Eu vou apresentar então. Bom, essa é a minha apresentação, então eu tenho muito orgulho, né, ter pedido para o pessoal trocar umas palavras aí com vocês, porque eu estudei na Federal de Santa Catarina, eu sou da turma 992 e me formei em 2004, então tenho bastante saudade dessa época, e eu pedi para trocar uma palavra com vocês e apresentar alguma coisa da Ajinomoto aqui também. Hoje eu sou gerente de produção da Ajinomoto e me formei em engenharia mecânica aí no CTC. Vocês conhecem bem, né? Então, eu fiz uma apresentação aqui só para relembrar, bem rápido, né? Então, Floripa é uma cidade muito bonita. Aqui coloquei uma foto da biblioteca, que eu lembro muito, que estudei muito e muito tempo aí naquela época a gente tinha que ficar procurando livros e de uma maneira bem manual. Hoje com a internet facilita tudo, mas eu tenho bastante saudade aí, onde passei várias horas estudando. E aqui é uma foto que eu lembro bem atrás da reitoria, vocês devem estar lembrados aí, que é o córrego, né? Onde separa a área de exatas aí do resto da fábrica. A gente brincava, né, que sempre quando tinha greve era pro lado de cá, e do outro lado não tinha greve. Acho que deve estar a mesma coisa, né? E mudou bastante pelo que eu vi aqui, então vários prédios novos,
cresceu bastante, principalmente a área tecnológica aí, né. Também coloquei algumas fotos daquela época que eu resgatei aqui nos meus arquivos. Tem um concurso aí de treliças que eu tenho bastante saudade, né, que a gente tinha que montar uma ponte para sofrer alguns testes aí, então foi um evento bem legal, não sei se ocorre ainda, isso foi lá no início dos anos 2000. Na região aí a gente tem muita aventura para fazer, né, então eu sou de São Paulo, mas estudei em Floripa, né, então a gente, visitei bastante lugares aí perto, né, de Floripa, né, perto de Blumenau. E aqui é uma foto debaixo da ponte Hercílio Luz, né, que é uma ponte bem antiga, agora revitalizou, né, não visitei ela ainda, mas essa foto ela estava inativada, né, naquela época. Bem legal relembrar esses momentos aí. E falando um pouco da educação que eu tive, né, aí na federal, foram excelentes professores, né, a Federal de Santa Catarina é bem conceituada no Brasil todo, né, internacionalmente também. Então, agradeço muito aos professores que me deram aula, me dediquei muito aí, passei várias, madrugadas estudando para alguma prova, né, e depois no final das contas a gente vê que não precisa estudar de madrugada, isso aí a gente só perde nota fazendo isso. O negócio é estudar antes mesmo. Também busquei bastante o uso dos laboratórios que a UFSC oferece, é bem grande a gama de laboratórios, né. Então vocês que estão aí estudando ainda, ou que vão estudar, procurem sempre utilizar os recursos da universidade, acho que é uma boa orientação que eu posso dar. E aqui, aí na frente da reitoria sempre tem aqueles encontros na hora do almoço, né, a gente sai do RU, bate o bandejão e fica aí na frente aí da reitoria conversando, acho que isso é bem legal, interatividade aí. Então a mensagem que eu passo para vocês aí é aproveitar essa época, né, estudem bastante, se divirtam bastante também e sempre aprendam, né. E aqui rapidamente algumas fotos aí da minha trajetória aqui na Ajinomoto, né, uma vivência profissional, acho que vocês vão ter ainda. Eu comecei como estagiário e em 2004, né, estou na Ajinomoto até hoje. Então fiz vários projetos aqui dentro, conheci muita gente, muitos amigos. A gente é uma família aqui mesmo, né, bem unida. São mais de 2.000 operadores que a gente tem aqui na nossa planta, em Limeira, né, na Ajinomoto inteira, quase 3.000 pessoas de funcionários, e é como se fosse uma família aqui mesmo. Então o engenheiro aqui dentro, trabalha em várias frentes, né, tanto na área de construção, de automação, de processos, de gestão, então é uma gama bem grande de oportunidades que a gente tem dentro da Ajinomoto. E eu queria só passar rapidamente não esquecendo os valores que a gente trabalha aqui dentro sempre, né, sempre com um olhar no consumidor, na sociedade, desenvolvendo os colaboradores, da melhor maneira possível, né, e também pensando no lucro da empresa. Então esse ciclo do bem, acaba gerando bons frutos aí para a empresa e para a sociedade. E aqui algumas fotos aqui que eu tive oportunidade, agradeço muito a Ajinomoto, e a UFSC, né, que me trouxe até aqui, de conhecer outros países, então pela Ajinomoto, foi uma vivência muito grande, e eu agradeço muito ter estudado, me dedicado na UFSC e estar trabalhando na Ajinomoto. Então fechando aqui com o logotipo da Ajinomoto, né, a gente sempre fala que alimente-se bem e viva bem. Acho que é um lema muito forte que a Ajinomoto tem. Pessoal, era isso, era uma breve apresentação, queria agradecer aí ao pessoal da organização e dizer que se tiver alguma dúvida, posso esclarecer, depois eu passo meus contatos aí. E obrigado. Obrigada, Mártios, pela apresentação, um ex-aluno aí da Muito orgulho UFSC. da UFSC. Que legal, bacana. Bem, obrigada, Mártios. Se alguém tiver alguma pergunta para o Mártios, quiser fazer alguma curiosidade sobre a trajetória dele profissional,
sobre o período dele como aluno também, fiquem à vontade. Ok. Bem, se for surgindo perguntas também, a gente vai anotando, depois a gente compartilha com Mártios, desculpa, e a gente repassa para vocês. Para a gente dar continuidade, a gente vai estar apresentando agora a Melissa Biasotto. A Melissa vai fazer uma apresentação sobre a Ajinomoto. Melissa, bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Melissa, eu trabalho aqui na Ajinomoto, agora nesse mês de agosto vai completar 26 anos. Comecei criancinha, né, por isso que faz todo esse tempo. E hoje eu trabalho no RH, sou gerente de recursos humanos aqui na unidade de Limeira. E eu sou loira, tenho cabelos curtos, olhos castanhos, pele clara. Estamos de máscaras porque estamos aqui na fábrica, né, por conta de contenção da pandemia. E estou numa sala de reunião. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho, né, da Ajinomoto, né, o institucional da Ajinomoto para vocês. Vamos lá, Bom, então contando um pouquinho da história, né, da Ajinomoto para vocês, em 1908, né, foi tudo quando começou. O Dr. Kikunai Ikeda, né, um professor e pesquisador da Universidade Imperial de Tóquio, ele descobriu, né, por meio de estudos e pesquisas, né, a existência do umami, o quinto gosto do paladar humano, e constatou que a principal substância, né, responsável pelo umami é o ácido glutâmico, aminoácido amplamente presente em alimentos in natura e no corpo humano. E após essa descoberta, patenteou-se, né, o ácido glutâmico, e hoje mundialmente conhecido, né, como Ajinomoto. Em 1909, nasceu a empresa Ajinomoto, né, cujo nome em japonês significa essência do sabor. Atualmente, o Grupo Ajinomoto ele possui operações em 22 países, com aproximadamente 120 fábricas espalhadas pelo mundo. Nós possuímos hoje mais de 33 mil funcionários. 1.700 desses 33 mil funcionários trabalhando com pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma área muito forte que a Ajinomoto investe bastante, né, para atingir aí novos mercados e novos produtos. E para que a empresa tenha sucesso, né, a empresa tem uma base, ela tem uma filosofia, né, a seguir. Então, a nossa pirâmide hoje ela é composta pelos princípios do Grupo Ajinomoto, pelo jeito do Grupo Ajinomoto, pelo ASV, que é a criação do valor compartilhado do Grupo Ajinomoto, né? Então, representa o nosso compromisso eterno, né? Através dos nossos stakeholders, negócio, e ajudando a resolver algumas questões na sociedade, levando à criação do valor econômico. A visão do Grupo Ajinomoto, que é tornar-se uma empresa genuinamente global de alimentos e especialidades, guiadas pela biociência de ponta e tecnologia de química fina, e a nossa missão, que é contribuir para a alimentação e o bem-estar em todo o mundo e para uma vida melhor no futuro. E a nossa mensagem corporativa, alimente-se bem, viva bem. A Ajinomoto, né, como nós falamos, ela está presente em vários países no mundo, né? Então aqui é uma visão geral, né, dos países onde nós estamos hoje presente. E a Ajinomoto chega ao Brasil. Então a Ajinomoto, ela chegou no Brasil, né, em 1956. Atualmente ela conta com cerca de 3.200 funcionários e hoje a Ajinomoto ela é composta por uma sede administrativa, né, na unidade de São Paulo e 4 unidades Fabris localizadas na cidade de Limeira, Laranjal Paulista, Pederneiras e Valparaíso. Na unidade de Limeira, a fábrica foi inaugurada em 1977. Na época, nós possuíamos 196 colaboradores e tínhamos apenas uma produção, que era a produção do glutamato monossódico. Hoje,
com mais de 1.900 colaboradores, né, a fábrica diversificou a sua produção, né? Então, hoje ela atende 5 divisões de negócio: a Food Ingredients, a Food, AminoScience, Agronegócios e Nutrição Animal. E também está localizado em Limeira o Centro de Tecnologia de Alimentos, um dos maiores do grupo Ajinomoto. E para atender com qualidade e agilidade, Limeira conta com um centro de distribuição com mais de 6.000 metros de área construída. A área de food, ela fabrica e comercializa produtos, né, para os consumidores finais. Então, para o mercado de food service, né, alimentação fora do lar e o varejo internacional. Então, a linha food são os produtos que vocês mais têm contato, né? São aqueles que a gente encontra lá nas gôndolas do mercado, né? Que é a linha de Sazon, Vono, refresco Midi e Fit, temperos Ajinomoto, Agisal, Saborami, entre outros. E a linha Food Service, hoje nós atuamos com o tempero caldo Sazon, amaciantes de carne, extrato de tomate, yakisoba, molho shoyu, entre outros. Na parte de Food Ingredients, nós produzimos e comercializamos ingredientes para a indústria de alimentos, com várias soluções para melhoria de sabor, trabalhando com a redução de sódio e a redução de custo. Hoje nós atendemos o mercado brasileiro e exportamos os produtos para vários países. E os principais produtos, né, é o Ajinomoto, né, o glutamato monossódico, o Agitide, o Aginomag e também os condimentos, né, preparo Harmonix, Agiaroma, MM100. E o Activa, né, a enzima transglutaminase. Na parte de AminoScience, né, é a nossa divisão responsável pela fabricação e comercialização de aminoácidos e seus derivados para a indústria de alimentos, farmacêutica, cosmética, de nutrição especializada e funcional. Nós temos a linha Aminovital, né? O Aminovital Gold é um alimento que oferece em sua composição 9 aminoácidos essenciais que não são produzidos pelo organismo e devem ser adquiridos por meio da alimentação, né? Então, os aminoácidos são BCAA, leucina, isoleucina e valina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e histidina. Durante os Jogos de Londres, né, foi lançada essa versão para complementar a alimentação dos atletas olímpicos, né, japoneses. E desde então, né, esse produto ele é comercializado exclusivamente por e-commerce, e aí fica o nosso site, né, caso alguém tenha algum interesse em conhecer um pouquinho mais. Na parte de nutrição animal, né, nós trabalhamos com a parte de aminoácidos e outros insumos para a parte de alimentação animal, principalmente com foco em aves e suínos. Na parte de agronegócios, né, produzimos e comercializamos fertilizantes líquidos, foliares, sólidos e inoculantes, com aminoácidos e outros aditivos que contribuem para uma melhor qualidade nos produtos agrícolas. E esse é o nosso site, né, da planta de Limeira, né? Então nós temos aí todas essas produções dentro desse site, né? Aí agora nós vamos apresentar um vídeo, né? Onde vocês vão conseguir enxergar um pouquinho mais próximo, né? O nosso objetivo é que vocês se sintam como se estivessem aqui, conhecendo um pouquinho da nossa planta, ok? Só um minutinho. Nós vamos compartilhar a tela. Então, essa é a história, né, da Ajinomoto. E agora nós vamos conhecer a planta, né, de uma forma geral. Bom, pessoal, de início, né, o que nós vamos passar uma visão panorâmica, né, para que vocês tenham ideia aí do tamanho, dos cuidados que nós temos aqui na nossa unidade, da organização da Ajinomoto, né, para vocês conhecerem um pouquinho.
e depois de uma forma mais detalhada, passando por cada produção. Então aqui vocês podem ver, né, os nossos prédios, né, as nossas produções. Acredito que é muito nítido, né, o cuidado que nós temos aí com o meio ambiente, a jardinagem, né, da nossa planta. Espero que em breve vocês possam nos visitar pessoalmente, né, mas a gente quer tentar fazer o máximo, né, mostrando para vocês, através dos recursos que nós conseguimos nos adaptar para esse momento, né. Lógico que nada como ao vivo, mas que a gente fez o possível para tentar mostrar o máximo para vocês, né. Bom, então, iniciando aqui por esse prédio, ele é o nosso centro de treinamento. Hoje esse prédio ele possui 4 salas de treinamentos com capacidade de 36 pessoas cada sala, onde nós utilizamos para treinamento e desenvolvimento de capacitação dos funcionários. Um pouquinho mais à frente, nós vamos ver agora o nosso prédio administrativo, né. Esse prédio, hoje nós temos as áreas da parte administrativas, como contabilidade, recursos humanos, tecnologia da informação, segurança do trabalho, e também ficam os nossos diretores. Nós temos as áreas de lazer, também nesse espaço temos o restaurante. Aqui, nesses prédios, né, no primeiro bloco, né, onde nós temos 4 prédios, nós temos, o laboratório central, o centro de planejamento e desenvolvimento, e nós temos as áreas de apoio para a produção do food, né, engenharia, o diretoria do food, para a planta do food, né, que é a parte de, produtos da linha varejo. E nesse prédio abaixo é onde nós fazemos a nossa produção, né, o envase de temperos líquidos, que durante a pandemia também, pensando em inovação, né, a Ajinomoto ela adaptou, né, com esforços dos nossos, engenheiros, né, nossos funcionários, nós adaptamos uma linha desse processo para que nós pudéssemos produzir álcool em gel. Esse álcool em gel, tanto para uso interno, quanto para doação para os funcionários e também doação para os hospitais da nossa região. Então, a gente tem feito bastante parceria com hospitais e fazendo essas doações. Então, nós pensamos somente para uso interno e doações, não é uma linha que hoje nós estamos comercializando. Na sequência, nós vamos para os prédios produtivos, né, da linha Food. O prédio Sazon, nós temos toda a produção da parte de temperos, então tanto a parte de sazon, caldo, receita de casa, sabor a mi, e o prédio Mix é onde nós fazemos a produção da parte de temperos, desculpa, da parte de refresco, sopa Vono e a linha Agissal. Todos os produtos acabados, né, eles ficam armazenados na nossa expedição, que, são esses 3 prédios mais no fundo, né, então, o primeiro prédio nós fazemos toda a armazenagem da parte de embalagem e matéria-prima, e os demais prédios nós fazemos a parte de armazenamento dos produtos acabados. Então, ao término da produção, os produtos ficam armazenados aqui, aguardando os resultados de análise, para que depois possam sair para a expedição. Comercialização. Na sequência, nós vamos conhecer um pouquinho, né, da nossa área de caldeira, né. Então nós temos aqui a nossa ETA, né, que é a estação de tratamento de água, né, e também a nossa caldeira de biomassa. Hoje a nossa caldeira de biomassa, ela é responsável pela produção de vapor que sustenta todas as plantas, né, todas as produções dentro desse site. Hoje ela é alimentada através de cavaco de madeira não nativa, e ela é responsável pela produção de todo o vapor. Na sequência, nós vamos, passar pela produção dos fertilizantes. Então nós temos aqui
os tanques escavados, né, onde nós fazemos o armazenamento dos nossos fertilizantes líquidos. E depois a nossa estação de tratamento de efluentes. Então, aqui na nossa estação de tratamento de efluentes, nós temos os tanques de contenção. Caso nós tenhamos algum problema de processo que tenha que ter uma contenção, nós temos esses tanques de contenções. E esse é o nosso tratamento de efluentes. Todos os efluentes gerados na fábrica são destinados para esse local, para tratamento, para depois a gente fazer a devolução da água tratada para o rio. Hoje, o que é muito legal, nós fazemos a captação da água e devolvemos a água tratada. Então, a gente devolve ela mais pura do que quando a gente faz a captação. Essa é a nossa planta chamada LA, Limeira Aminoácidos. Ela é responsável por toda a fabricação dos aminoácidos, tanto da parte cosmética, alimentícia e farmacêutica. Cada planta, ela tem o seu laboratório e seu controle de qualidade, que é responsável pela sua produção, né. Então nós temos aqui, à frente o laboratório responsável pela planta do LA, nós chamamos aqui de QAQC, né, controle de qualidade, e qualidade assegurada, que ele é responsável por toda a planta do LA. Essa planta do LA é a planta mais nova aqui do nosso site. E aqui nesse espaço nós temos os estacionamentos para os funcionários que vêm com veículo próprio, né? Por mais que nós temos os fretados, às vezes alguns optam por vir. Temos a entrada, né, de visitantes e funcionários, e também toda a parte de balança, né, que é responsável por todo o controle de materiais, entrada e saída de materiais da fábrica. E na sequência, nós vamos ver a planta do MSG, da produção de glutamato monossódico, né? Que foi a primeira planta que, desde quando nós inauguramos aqui em Limeira, né? É a planta do Food Ingredients. Essa planta, ela cresceu bastante, né? Desde quando inaugurou a fábrica. Vocês podem ver esses tanques redondos, é onde nós fazemos o armazenamento, né? Da nossa principal matéria-prima, que é o melaço da cana-de-açúcar. E aqui o nosso site da Utilidades. A Utilidades hoje a gente brinca que é o coração da fábrica, né? Porque ela é responsável por toda a parte de vapor, energia, tratamento de água, que alimenta a planta como um todo. E aqui a nossa usina, né, de energia solar, que hoje ela faz a alimentação do nosso prédio administrativo. Então, esse é um pouquinho da explicação do nosso site aqui da planta de Limeira. Espero que vocês tenham conseguido imaginar, né, um pouquinho, né, de como é o nosso site, a nossa planta, e tenham gostado. Muito obrigada. Obrigada, Melissa, pela apresentação, por contar um pouquinho mais da história da Ajinomoto. Super bacana. Se for surgindo perguntas aí, reforço para que vocês enviem para a gente respondendo. Vão colocando aí no chat, que daí a gente vai compartilhando com vocês. Para a gente dar andamento, gostaria de estar apresentando o Laércio Aranha, que ele é nosso gerente da área da produção. Ele vai estar comentando um pouquinho, né, sobre o processo produtivo. Laércio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Me chamo Laércio Aranha. Vou me descrever primeiro, como a Ana pediu. Eu tenho cabelo castanho, é um cabelo comprido. Eu estou usando máscara agora. Estou usando o uniforme da Ajinomoto, que todos os funcionários aqui da unidade usam. Então é um uniforme bege, com faixa preta. E eu estou no escritório aqui nosso. Então esse é o ambiente que eu estou usando para fazer essa apresentação para vocês. Eu sou engenheiro de alimentos, assim como acredito que alguns de vocês estão trilhando esse caminho também.
Eu estou há 12 anos na Ajinomoto. Eu estou agora na gestão da produção, mas eu entrei numa área de pesquisa e desenvolvimento aqui. Então, acho que os conhecimentos da engenharia de alimentos me ajudaram bastante a fazer a minha caminhada pela Ajinomoto. Eu vou explicar para vocês um pouquinho o processo de fabricação da nossa área de alimentos, né? Que a gente chama de food. E para isso eu vou utilizar uma apresentação aqui. Ana, eu acho que eu consegui jogar a apresentação para... Bem-vindo ao tour virtual da produção Food Limeira. Aperte o botão Iniciar Tour para começar a visita às nossas áreas produtivas. Tá legal. Ana, você confirma se você conseguiu escutar, por favor? Sim, deu para escutar. Tá legal. Eu vou aproveitar uma apresentação que a gente montou recentemente, né, com o apoio dos nossos colaboradores aqui, para apresentar o nosso processo de fabricação de food. É um processo em que a gente, basicamente, faz mistura de ingredientes. Em alguns processos, a gente faz uma pequena transformação dos materiais, tá? E acho que é importante a gente mostrar para vocês algumas questões de qualidade também, então destaco já para vocês terem esses pontos de atenção durante a apresentação, e eu vou falando também algumas informações extras para vocês também. Eu vou soltar o som e eu vou incluindo alguns comentários adicionais durante a minha apresentação, tá? O processo produtivo se inicia com o recebimento das matérias-primas. Os materiais que estavam no centro de distribuição são entregues numa anticâmara. A operação faz a checagem física dos pallets e, em seguida, os materiais podem adentrar a área de depósito. Então, aqui esse é o recebimento das matérias-primas no prédio já de produção, então, onde a matéria-prima já saiu do depósito central, onde ela fica armazenada aqui na planta. E vocês veem que ela está em pallets, né, embalada, estrechada, né, protegida, né, antes de entrar na área produtiva. Após a checagem, cada matéria-prima é armazenada na sua respectiva posição, aguardando o momento de ser puxada para a produção. O depósito costuma trabalhar de 1 a 1,5 turnos adiantado em relação à produção. Note que, para cada posição do depósito, temos pré-definida qual matéria-prima a ser alocada. Agora eu vou para um processo que acontece na área do depósito, que a gente chama de feirinha, e aí esse próximo vídeo ele vai explicar um pouquinho esse processo. Dentro do depósito, temos a área chamada de feirinha, onde a operação monta pallets mesclados com diversas matérias-primas. Esta área é destinada para materiais de menor volume e consumo, materiais que não necessitam de um pallet cheio por turno. Para a montagem do pallet, o operador etiqueta cada material individualmente e, após isso, posiciona o produto no pallet. Então, esse depósito, ele é um depósito, como eu disse, do prédio da produção. As matérias-primas, elas ficam aqui por pouco tempo, né? Não é para a gente ficar estocando muito matéria-prima aqui. Algumas a gente entra com pallets dentro da produção, outras a gente pega só umas pequenas quantidades e a gente faz essa feirinha, esse mercado, que a operação vai lá e coleta só algumas. Aí vamos para o próximo processo. A próxima etapa é a transferência dos materiais para a área produtiva. Para isso, os pallets solicitados são posicionados na anticâmara que leva à área B, e o operador em seguida faz a retirada do pallet. Importante lembrar que em todas as anticâmaras contamos com cortinas de ar para evitar que sujidades adentrem as áreas internas do prédio. Então, a gente tem essa passagem da matéria-prima que estava no depósito, que a gente considera uma área suja, né? Suja, assim, no seguinte sentido, a gente limpa ela, mas assim, a matéria-prima não passa por nenhum processo de limpeza até ela chegar aí, né?
e até chegar ao depósito da produção. E para entrar na área produtiva, a matéria-prima passa por uma área transitória, que é a área B, tá? E aí nessa área, para entrar nessa área B, existem anticâmeras aqui, como vocês puderam ver no vídeo, né? Então, essa anticâmera, ela é composta por duas portas. Então, abre-se uma porta, a matéria-prima, ela entra nessa anticâmara. A hora que fecha a porta aqui por onde a matéria-prima entrou, abre-se a outra porta, né? E aí a gente pode puxar essa matéria-prima para a área B, que é a área antes da área produtiva, que a gente considera uma área que deve ser limpa, né? Mais limpa. E aí na área B, vocês vão ver o processo que a A gente... área B é o local de transição entre o depósito e as áreas produtivas de mistura e envase. Neste local, o material que vem do depósito é preparado para entrar nas zonas produtivas sem gerar riscos de qualidade ao processo. Aqui a gente vai entender um pouco das atividades que acontecem. Deu uma Após ele entrar travadinha. nas áreas produtivas, é necessário que haja transferência do pallet de madeira para o pallet plástico. Além disso, é feita a remoção da embalagem secundária, deixando os materiais em condição ideal para manuseio e uso dentro das áreas de mistura e envase. Observe no vídeo a retirada da embalagem e posicionamento no pallet plástico. Então aqui, quando a gente faz nosso acordo com os fornecedores das nossas matérias-primas, a gente sempre busca ter uma embalagem com duas camadas, a camada externa e a camada interna. A camada externa é a camada que a gente vai estar mais em contato ali no ambiente, né, que a matéria-prima vai circular fora da fábrica. A gente elimina essa camada externa nessa área B. Para qualquer sujidade que esteja nessa camada externa, a gente não leve ela para a nossa área produtiva. Então, a gente arranca a embalagem externa e mantém a embalagem interna nesse processo. Alguns cuidados aí que a gente precisa ter, a gente tem legislação de alergênicos, que há alguns anos a gente teve esse requisito entrando, né? Então, esse vídeo traz um pouco dos cuidados com essas matérias-primas alergênicas. Dentro da área B, contamos com um espaço para armazenamento de matérias-primas de áreas com restrições alergênicas. Tipicamente, os materiais, pallets e ferramentas dedicadas a essas áreas são de cor laranja. Dentro do prédio Sazon, temos alergênicos diferentes para as linhas do food service. Então, aqui, a gente tem nas matérias-primas os seus alergênicos, acho que como vocês devem saber, e tem áreas no processo produtivo, por exemplo, na nossa linha para mercado food service, em que a gente tem mais alergênicos na composição dos nossos produtos, né? Então, a gente não pode, pensando em contaminação cruzada, né, carregar alergênicos dessas áreas aqui para áreas em que não tenham determinadas substâncias alergênicas. Então, a gente tem que cuidar para que a gente não aconteça uma contaminação cruzada entre áreas, né, e a gente consiga garantir a rotulagem que a gente faz de cada um dos nossos produtos, tá? Eu vou passar já para a próxima etapa, que é depois da área B, que é essa área de transitória, essa área de limpeza dos materiais, que é entrando no processo na área produtiva mesmo, tá? As matérias-primas vindas da área B são recebidas através dessas anticâmeras e movimentadas com carrinhos paleteiros. Para produtos com alto uso, neste caso MSG e sal, há um local dedicado para o estoque dentro da área de mistura. Aqui a gente então tem já as nossas principais matérias-primas em volume, né, que é o glutamato monossódico, que a gente chama de MSG em alguns momentos, e o sal. A matéria-prima está entrando na área produtiva nesse momento.
Também a gente tem uma outra etapa aqui que a gente também chama de feirinha, que já está dentro da área produtiva. Dentro da mistura, também contamos com uma área de feirinha, onde as matérias-primas utilizadas ficam alocadas. Nesta área, o operador coleta os produtos baseado na versão que está produzindo e coloca no seu pallet. Note que para a feirinha também temos posições específicas para cada matéria-prima e a identificação deve bater com a descrição da etiqueta. Até o momento, tem alguma dúvida que vocês queriam tirar? A gente ainda vai entrar mais a fundo no processo de fabricação. Estamos com a matéria-prima entrando nas linhas de mistura. Por enquanto, tem alguma dúvida? Acho que podemos seguir, né, Ana? Não mudaram nada por enquanto, pode seguir. Beleza. O processo de pesagem se inicia com a confirmação da matéria-prima a ser pesada. Feita a confirmação, o sistema dá um sinal verde e o operador começa a retirada de material para chegar ao peso definido pela receita. Após chegar ao peso previsto na receita, o operador confirma na tela, imprime a etiqueta com todas as informações do produto, como descrição, código SAP e peso, e por fim cola essa etiqueta no saco com a matéria-prima já pesada. Para finalizar o processo, ele coloca a matéria-prima na mesa de espera, onde os materiais já pesados aguardam até o momento da mistura. Então, o que está acontecendo nesse processo aqui? As matérias-primas, elas vêm em embalagens com tamanhos específicos que a gente acorda com os nossos fornecedores. 15 quilos, 10 quilos, né? A gente muitas vezes não consegue usar sacos fechados, unidades fechadas que a gente recebe do fornecedor, para montar a nossa receita na quantidade que a gente faz a mistura ali. Então a gente tem que fracionar as matérias-primas. Então esse é o momento em que a gente faz o fracionamento para cada a gente chama de batch, né, que a gente faz aqui para cada batelada de mistura. Então a gente fraciona quanto que a gente vai usar de cada ingrediente para fazer aquela batelada, tá? E é isso que ele está fazendo aqui, pesando, identificando, e a gente tem que garantir que informações de lote, fornecedor, elas estejam presentes nesse material que foi pesado, que foi fracionado, para que, se a gente precisar fazer uma rastreabilidade do nosso processo, a gente consegue garantir via essas informações que a gente tem nas matérias-primas que foram pesadas. Próxima etapa, então, a gente vai adicionar as matérias-primas no nosso equipamento principal da mistura, que é o misturador, mas para chegar nesse misturador, a gente passa por aqui, ó. Chegamos ao nosso primeiro ponto crítico de controle de qualidade, o peneiramento. Nesta etapa, as matérias-primas são despejadas na peneira vibratória e em seguida transportadas a vácuo para o misturador. O objetivo dessa etapa é bloquear a passagem de qualquer corpo estranho oriundo das matérias-primas. A abertura da peneira tipicamente tem 1,93 mm, atendendo à legislação. Então, esse é o primeiro ponto crítico de controle nosso, né, bastante ligado à qualidade nossa, que é a peneira, né? Então, a gente tem essa abertura que até a gente segue a legislação e a gente garante que a gente retenha, né, algum contaminante que possa estar vindo com a matéria-prima aí e trazer mais segurança para o nosso produto, tá?
trazer um pouquinho mais de Para informação inserir dessa as etapa. matérias-primas na correta ordem, o operador bipa a etiqueta e apenas após liberação do sistema, o operador corta a embalagem e libera a matéria-prima na peneira. O mesmo processo vale para o SAL MSG, onde o operador confirma o código de barras e após isso manuseia o produto com o manipulador a vácuo. Matérias-primas com pesos maiores, né, acima de 15 quilos, a gente usa equipamentos que a gente chama de manipulador a vácuo, para ajudar no transporte, a gente não tem impacto à ergonomia também das pessoas que estão envolvidas na atividade. Vou passar já para, aí vocês vão conseguir ver o equipamento de mistura. Passam por barras magnéticas ao entrar no misturador, e após isso se inicia o processo de mistura. O objetivo do processo de mistura é homogeneizar o produto, transformando todas as matérias-primas despejadas no nosso produto final. As barras magnéticas, capazes de coletar rebarbas metálicas, servem como uma ferramenta de monitoramento para detectar possíveis contaminantes nas matérias-primas. Então aqui o vídeo não é tão fácil de visualizar, né, mas aqui dentro a gente tem hélice para fazer a mistura dos ingredientes que a gente adiciona, né, e a boa homogeneização desse produto, né, mas antes do material em pó que a gente adiciona aqui, ele entrar no misturador, nesse equipamento aqui, nessa passagem, nesse equipamento que tem em cima do misturador, ele passa por uma barra magnética também para atrair materiais ferrosos, tá? Então a gente também tem essa outra retenção que acontece nessa etapa do processo. Laércio, Oi? teve umas perguntas aqui no chat. A Natália pediu sobre se a abertura é a mesma para todos os ingredientes. Acredito que seja daquela parte da peneira. Sim, para todos os ingredientes é a mesma abertura. A Eduarda também pediu por que utilizam o transporte a vácuo, mas acredito que tu acabou respondendo também. E a Aline pediu se vocês utilizam transporte pneumático entre os equipamentos. A gente tem esse processo de peneiramento das matérias-primas antes da gente fazer a mistura em si, né? E nesse processo de peneiramento, deixa eu voltar um pouquinho aqui o processo, né? Nesse processo de peneiramento, a matéria-prima ela acaba saindo por baixo da peneira. Então a gente tem que fazer com que ela suba novamente e para eu poder adicionar essa matéria-prima por cima do misturador. Então por isso que a gente usa o transporte a vácuo para fazer essa movimentação da matéria-prima de baixo para cima e de forma que a matéria-prima vá para o misturador. Acho que respondendo um pouco da outra pergunta, né? Esse é um processo em que a gente usa vácuo, a gente tem umas outras linhas que fazem transportes em que você empurra, né, a matéria-prima, né, que a gente, talvez o que eu estou entendendo que foi o comentário do pneumático, mas assim, é sempre nesse momento pré-mistura, a gente faz o pneumático ou a vácuo para transportar a matéria-prima para o misturador. A gente tem essas duas físicas aí, né? O puxar do vácuo e o empurrar, que também trabalha com a diferença de pressão aí, né? Respondido aí? Respondido, acredito que sim. Obrigada. Maravilha. Um ponto importante aqui, nesse pós-mistura, uma vez que a gente termina a mistura, e a mistura tem um tempo determinado para ela acontecer e garantir a homogeneidade do produto, a gente tem que garantir que a cor daquele produto ela está conforme o nosso padrão. Então a gente faz uma avaliação de cor. O operador coleta a amostra. Outro processo de verificação feito na área de mistura é a avaliação da cor do produto. É feita uma coleta do produto misturado e este produto é comparado com a amostra padrão, sendo liberado apenas se tiver de acordo com o padrão estabelecido. A gente trabalha com bastante especiarias, né, também. Então, um efeito que a gente sofre porque as especiarias elas sofrem variação
também de safra, né? Então, a gente deve ter esse cuidado para a gente também não ter uma alteração de cor no produto, né? E isso gerar algum incômodo para os nossos consumidores. Uma vez misturado, a gente tem que descarregar esse produto para as nossas máquinas de invase, que é o próximo processo. Esse processo a gente abre uma guilhotina desse equipamento de mistura e, por gravidade, o material desce para uma área de invase. Então, a nossa área de mistura, ela normalmente fica num piso superior à área de invase, tá? Esse vídeo vai ilustrar um pouco isso. O botão mostrado na tela serve para a abertura da válvula guilhotina. Com a abertura da válvula, o produto é descarregado para a área de invase. Note no vídeo o nível de produto diminuindo após a abertura da válvula. Este processo é realizado manualmente pela operação. Então, misturou, a gente é uma comporta que tem embaixo do equipamento, a gente abre essa comporta, o produto misturado ele desce para o equipamento de invase, que é o próximo processo que a gente vai entrar agora. Após a descarga do produto na área de mistura, tipicamente ele é transportado por dutos até chegar à moega de invase. Observe no vídeo os dutos que levam o produto até a moega. Veja neste outro exemplo o produto desde o duto até a posição de sua dosagem. Para a formação de pouches e sachês, tipicamente se utilizam bobinas de filme. Estas bobinas são moldadas dentro do equipamento, gerando no final o formato dos nossos produtos. Com exceção dos produtos em copo como Saborami e garrafas como Shoyu, todos os demais utilizam bobinas para sua embalagem primária. Observe no vídeo o formato do filme como sachê após ser moldado dentro da máquina. Então, é um processo relativamente simples, né? Então, a gente tem a mistura lá, garantir a homogeneidade, depois a gente tem que fazer o invase nas diversos tipos de embalagem que a gente trabalha, né? Então, tem sachês, tem pouches, né? E também a gente tem copos, como para o produto Saborami e o produto Receita de Casa. Deu uma travadinha nesse vídeo, eu acho. Vamos observar o processo dos copos de Saborami. Neste caso, a matéria-prima, copo e tampa, é abastecida pela área de mistura e chega ao equipamento através de um tipo de escorregador. Eu vou entrar um pouquinho em detalhe de cada tipo de máquina de invase aqui também para vocês conhecerem. Para o invase, temos três principais tipos de equipamentos. Para produtos como tempero sazon, caldo sazon e refresco midi, contamos com envasadoras verticais multipistas. Para produtos da linha Agisal e Food Service, são utilizadas envasadoras verticais de pouches tipo almofada. Para produtos como Saborami e Receita de Casa, se utilizam envasadoras rotativas de copos. Dentro do tour, iremos focar na tecnologia utilizada para o tempero sazon. Agora, iremos observar o processo de invase de sachês. Observe o produto passando pelos funis e sendo liberado pelas canecas de invase. Após isso, ocorrem os processos de selagem, picote e corte dos sachês, fazendo com que eles tomem a forma do produto que consumimos. Em seguida, ocorre a transferência dos sachês para a estação de empilhamento. Nessa estação, os sachês são agrupados em grupos com 6 cartelas duplas e, terminado o processo, os sachês são transferidos para a esteira da embalagem secundária, que iremos detalhar mais para frente. Então, aqui é o seguinte, né? Aquele produto misturado, eu preciso fracionar ele na quantidade que eu vou colocar dentro da embalagem. Então, aqui, o vídeo ele não dá para a gente entrar dentro da máquina, né? Muito facilmente. Mas aqui o produto ele está descendo por esses dutos e aí ele está sendo dosado de uma maneira volumétrica. A gente tem umas canequinhas volumétricas que, através do volume, a gente estima o peso que aquele produto vai dar. Então, a gente faz uma medição de volume e fala, bom, o nosso produto tem essa densidade, a grama que vai entrar na embalagem é essa, né? Então,
a gente chama de dosagem volumétrica, tá? E isso, a gente faz essa dosagem, quantifica esses volumes, né? E a gente tem que colocar esse volume dentro da embalagem primária, tá? Que aí, nesse caso aqui, vocês podem liberado ver pelas um canecas de invase. sachêzinho Após como isso, embalagem primária. ocorrem os processos de selagem, picote e corte dos sachês, fazendo com que eles tomem a forma do produto que consumimos. Em seguida, ocorre a transferência do sachê. Eu vou trazer um pouco do processo de invase em copo. No exemplo do vídeo, iremos mostrar o invase do Saborami. O processo se inicia com o posicionamento do copo no carrossel, onde se inicia o processo de invase. Primeiramente, é feita a dosagem de produto, como mostrado no vídeo. Em seguida, o selo é posicionado no copo e o bloco de solda faz a selagem. Por fim, a tampa é fechada acima do copo e o copo é transferido para as próximas etapas do processo. Então, aqui a gente tem um sistema um pouquinho diferente de dosagem, que é uma... Bom, aqui em cima tem um silo onde o produto está armazenado, né? E dentro desse silo, no finalzinho da ponta desse silo, né, a gente tem uma rosca que o produto ele vai caminhando por dentro dessa rosca e aí ele é empurrado para dentro do copo, tá? Então, aqui a gente tem uma dosagem diferente que é por rosca, tá? Diferente daquela Invase do volumétrica que eu falei Saborami. O para processo vocês. se inicia com o posicionamento do copo no carrossel, Então, é onde nesse se inicia momento o aqui que processo de acontece invase. o empurre do Primeiramente, é produto para feita a dentro do dosagem de copo. produto, como mostrado no vídeo. Laércio, Oi. a gente tem uma pergunta da Aline. Ela pediu, se tratando de matérias-primas em pó, vocês têm algum problema com a umidade do ambiente, formação de grumos, algo assim? Sim, boa pergunta. A gente tem bastante essa questão que a gente tem que controlar umidade e temperatura, tá? Então, a gente é máximo de 50% de umidade na área e de 24 graus também, porque as matérias-primas, algumas são bem higroscópicas, então a gente teria problema de grumos, sim, se a gente não tivesse esse controle. Boa pergunta. E uma pergunta minha agora, vocês controlam isso como daí? Aí é com equipamento de climatização mesmo, né? Em que a gente consegue garantir a entrada do ar para dentro do processo, a gente consegue controlar a umidade e a temperatura, né? Então, se o ar ele está muito úmido, a gente tem resistências que retiram a água desse ar, né? Antes dele entrar para dentro do processo. E nesse mesmo equipamento a gente também consegue fazer o controle de temperatura. Ah, entendi. Obrigada. O próximo processo já é a embalagem secundária do nosso produto. Então, o produto ele já está ali fechadinho na embalagem primária, tá? Algumas de nossas marcas contam com uma embalagem secundária para embalar o produto. No tempero Sazon, temos flops para armazenar os sachês. Já no caldo Sazon, refresco Midi e Vono, são utilizados estojos ou displays para armazenar os sachês. Novamente, iremos focar na tecnologia do tempero Sazon para esta etapa. Para realizarmos a formação do flop de Sazon, contamos com um equipamento chamado de Flowpack. Este equipamento recebe as cartelas através de uma esteira de alimentação e faz a moldagem do filme, chegando ao formato de flop. É possível notar o processo de selagem transversal e corte dos pacotes. Para finalizar, vamos observar o detalhe do processo de selagem longitudinal. O rolete mostrado no vídeo está fazendo essa função de selagem. Esse é um processo de embalagem secundária, eu não ia entrar, acho que em tanto detalhe dentro, né, nele, mas acontece uma coisa importante aqui, que é a impressão de validade de lote dos nossos produtos. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco de como isso acontece e como a gente controla isso. Lote e validade, né? Então, para a gente garantir a rastreabilidade, né, se um consumidor reclama do nosso produto, a gente consegue saber quando que ele foi produzido, e também a validade, né, quando a gente compra o produto, a gente quer saber até quando ele está válido. Então, a gente tem que garantir essas duas informações, uma para fazer a rastreabilidade,
outra para que o consumidor sabe até quando ele pode consumir aquele produto, né? Um processo importante dentro da área de invase é a impressão do lote de produção e data de validade. Observe no exemplo do Sazon a impressora em funcionamento. Note que a caixa de impressão estava em branco antes de passar pela impressora. E aí, aqui a gente controla essas informações de lote e validade, que elas não vêm impressas na bobina, a gente faz a impressão aqui no nosso processo de lote e validade. Dentro do processo de invase, contamos com dois importantes controles de qualidade de processo: o sistema de visão e a balança dinâmica. O sistema de visão tem função de verificar os caracteres impressos de data e lote e irá descartar impressões incorretas. A balança pesa os produtos e descarta todos aqueles que não atenderem aos limites de processo. Além disso, as informações obtidas pela balança são utilizadas para controle e otimização do invase. Ambas as barreiras inspecionam 100% dos produtos produzidos. A gente está terminando, então, agora o invase do nosso produto, tá? E a gente vai passar por um equipamento que também é o nosso um ponto crítico de controle nosso, tá? Que é o raio-x. Chegamos agora ao nosso segundo ponto crítico de controle de qualidade, o raio-x. Este equipamento tem a função de detectar corpos estranhos e descartar qualquer produto nessa condição. E apenas para reforçar, o equipamento verifica 100% dos produtos produzidos. Nas linhas de produtos da família Agisal, se utiliza o detector de metais para essa mesma função de controle. Então aqui a gente consegue ver se existe algum material estranho, né, mais ligado a metal, né, no nosso produto que a gente descarta, né, e faz toda uma investigação quando necessário. Aí a gente está indo já para a etapa de encaixotamento do nosso Após a preparação produto, do né? produto, o próximo passo é a inserção na caixa de embarque. No exemplo do Sazon, contamos com equipamentos automáticos para realizar essa tarefa, utilizando um sistema de ventosa para fazer a pega dos flops e acomodação dentro da caixa de embarque. E a gente está indo finalmente para a paletização dessas caixas, né, onde a gente coloca as Seguimos caixas agora nos para o pallets, último processo principal, a que são as paletização. No vídeo, unidades que a gente vai movimentar depois, né, entre os nossos centros de distribuição e clientes, né. temos a linha mais moderna de paletização da nossa fábrica, onde contamos com o uso de robôs colaborativos para a realização da tarefa, sendo capazes de paletizar até 3 linhas simultaneamente. Estes robôs trazem grandes benefícios por permitirem a convivência junto à operação sem a exigência do uso de proteções físicas, otimizando o processo. E para finalizar, o pallet montadinho com Com o o nosso pallet produto. estrechado e o apontamento realizado, terminamos o processo produtivo. O operador, com o auxílio da empilhadeira, coleta o pallet pronto e posiciona dentro da antecâmara. Ao longo do dia, os responsáveis da expedição coletam estes pallets e os transportam para o centro de distribuição interna. E a gente finaliza o nosso processo de produção aqui e a explicação que eu ia trazer para vocês. Tem alguma dúvida? Show. Tem uma dúvida da Aline, que a gente estava falando antes da umidade, né? Aí ela pediu sobre o sistema de limpeza, se ele também deve ser feito com o mínimo de água por causa dessa umidade. Não, a limpeza que a gente faz das nossas linhas, a gente tem a possibilidade de fazer limpezas úmidas, né, jogando água mesmo nos equipamentos de mistura e tal. E o volume de água que a gente usa não impacta não é algo tão alto para a gente impactar na umidade ambiente, assim. Então, não é uma preocupação essa limpeza úmida dos equipamentos. Certo, obrigada. Obrigada, Laércio, pela Obrigado. apresentação. Valeu aí por explicar o processo. Agora, para complementar ainda mais toda a explicação do Laércio, a gente vai estar indo para uma visita ao vivo, né? Lá no corredor do Sazon. Então, Mariana está por aí, Almir estão por aí. Estou aqui. Maravilha.
Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Minha câmera tá fechada, né? Aí agora aparece. Eu me chamo Mariana, tenho 27 anos, sou formada em Engenharia de Alimentos pela USP de Pirassununga. Atualmente trabalho como engenheira de produção na área de tempero sazon. Estou há 4 anos já na Ajinomoto. Essa área que vocês estão vendo aí na imagem agora, então é a área de fracionamento das matérias-primas, né, que o Laércio comentou. Então aí vocês podem ver, né, que tem algumas matérias-primas já pesadas pelo operador, e aí ele vai pegando, né, cada pré-mix que está preparado e adicionando na peneira. A peneira está aqui mais no canto esquerdo, né, que é o nosso controle, ponto crítico de processo para controle de qualidade. Aqui no lado esquerdo também, vocês podem ver que tem alguns silos, porque nessa área, que é uma área um pouco mais moderna, com mais automação, as matérias-primas que a gente usa em maior volume, né, sal e o glutamato, a gente tem silos, né, de armazenamento, e aí a gente tem uma dosagem automática desses materiais dentro do misturador. Ó, aí embaixo fica o nosso misturador. Então, esses materiais de maior volume são dosados de forma automática. Tem uma célula de carga, né, que consegue fazer o peso para a gente dosar corretamente. E também a gente usa transporte pneumático nessa área. Depois que todas as matérias-primas já tiverem, né, passado pela peneira, tiverem no misturador, a gente faz lá segue o tempo de mistura, conforme a especificação do produto. A gente também tem a dosagem de matérias-primas líquidas nesse processo, então tem um tanquezinho ali do lado, aí também no centro, da onde o Almir está mostrando. As matérias-primas líquidas também são dosadas de forma automática. E depois que esse produto está pronto, né, a gente já misturou pelo tempo ideal, esse produto é transportado por transporte pneumático para 2 moedas pulmão que a gente tem. Deixa eu ver se vai chegar lá. Aí, bem aí na frente, é que não dá para ver, ela é bem alta, né? Mas a gente tem essas 2 moegas que ficam com essas bateladas, a gente chama de moega pulmão. Depois dessas moegas, os operadores carregam esses carrinhos que tem aí na foto, ele está embaixo da moega, não sei se dá para ver muito bem, a gente chama de bins. Esses carrinhos a gente vai descarregar da moega, né, o produto final, semi-acabado, e os bins vão conseguir transportar para as linhas de invase para abastecer. Ó. Então, a gente tem vários bins, a gente vai carregando esses bins, e os bins a gente leva até as ilhas de descarregamento, que a gente chama. São essas demarcações quadradas. Ó, o operador vai fazer essa atividade agora. Ele usa o carrinho transpaleteiro também, né, que são pesados esses bins, então com o carrinho ele tem uma condição boa, né, de ergonomia para trabalhar. Nesse momento também, ele faz aquela checagem de cor para a liberação do bate. Ó, eu sou mais caipira, gente, eu falo bate, eu não falo bete, bonitinho igual o Laércio. Mas então ele faz a liberação, né, das bateladas nesse momento, essa análise de cor. Vamos ver se ele vai ir para o descarregamento. Ó, ele está indo para uma linha lá no final para descarregar para o invase. Aí esse produto ele desce para o invase por gravidade também, igual no processo que o Lars tinha mostrado anteriormente. Gente, eu esqueci de me descrever, né? Vou aproveitar enquanto o Almir está descendo. Tenho pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos também. Estou trabalhando de casa hoje, por isso estou sem a máscara. Que mais? E no fundo aqui deixei um monte de sazon aparecendo, que eu sou muito fã. Bom, vamos voltar aqui para o processo, então. Essa área que o Almir está mostrando agora é a área de invase. Então, uma vez que o produto foi descarregado por gravidade, ele fica em alguns silos menores, né? Cada máquina envasadora tem o seu silo. Desse silo, para chegar na máquina envasadora, a gente tem válvulas rotativas. Então, essa válvula rotativa, ela vai acionando de forma automática, conforme o nível de produto que tem na envasadora. Então, tá acabando lá o produto na envasadora, ela aciona a válvula que dosa mais produto para poder ser envasado. Aí tem até ele está mostrando a parte onde fica o filme, né? A embalagem primária sendo desbobinada.
Aí a parte da dosagem a gente não vai conseguir ver agora, né? Mas no vídeo que o Laércio mostrou deu para ver bem. A gente usa a dosagem volumétrica, né? Então tem as canequinhas que a gente consegue saber o volume ideal de produto para atingir a gramatura que a gente precisa. Depois da embalagem primária, que são os sachês, eles são transportados por essa esteira que vocês estão vendo, né? Ali são vários sachês subindo e eles vão formando uma pilha, né? Essa máquina vai fazendo a formação das pilhas, um sachê em cima do outro. Depois ele corre para o lado, né? Essa esteira já leva para o lado para a máquina Flowpack. A Flowpack vai passar o filme secundário em volta, né? Da pilha de sachês, formando os nossos flops. Aí vocês estão vendo esses flashes, né? É o nosso sistema de visão. Ele está tirando foto das mensagens de carimbo, né? Com lote de validade e fazendo uma conferência online, assim, 100% dos flops, está conferindo se as informações estão corretas. Passou no sistema de visão, formou o flop, eles passam pela balança dinâmica. Então, aquela telinha ali que vocês estão vendo, a nossa balança, ela também pesa 100% dos flops para garantir que a gente está enviando para o consumidor o que a gente promete na embalagem. Nesse caso, é o Sazon 60 gramas, né, que a gente está produzindo. São 12 sachês, né, dentro de cada flop. Se a balança detecta que tem algum flop com peso incorreto, ela faz o descarte automático também. Se os operadores percebem, né, que está tendo muito descarte, aí eles vão até a máquina envasadora e conseguem ajustar o peso. Eles conseguem conferir também numa balança estática que a gente tem ali do lado da linha, né, para que eles façam esse controle de processo. Depois da balança dinâmica, eu não sei se vai dar para ver, que eu acho que tem um quadro com indicadores de processo ali na frente, mas tem o equipamento do raio-x ali, então. Então, passou pela balança dinâmica, entra no raio-x, checagem 100% também. Qualquer problema identificado, o raio-x descarta. Vamos para a área de encaixotamento agora. Então, nessa área, né, tem a esteira que carrega ali do raio-x até essas máquinas, os flops. Essas máquinas vão colocar os flops dentro de caixas de papelão, que são nossas embalagens terciárias. E essas máquinas são robôs, né, cartesianos, então eles se movimentam nesses 3 eixos, colocando os flops dentro da caixa. Conforme os flops vão sendo colocados, a gente também tem uma célula de carga, que ela vai pesando e garantindo que a gente colocou a quantidade correta de flops. Então, a gente também garante que dentro da caixa, né, a gente está entregando o prometido. Encaixotado, a caixa segue ali numa esteira para onde ela vai ser selada, né, com a fita adesiva. Então, passado essa fita adesiva, nessa etapa também a gente carimba algumas informações na caixa, né, então se precisar fazer rastreabilidade, a gente vai ter lá em qual linha foi produzida, também vai ter lote, também vai ter validade, esse é o carimbo, a gente chama central de carimbo, é o carimbo geral que carimba a caixa de todas as linhas, mas antes de chegar aí, tem um carimbo um pouquinho menor que faz o carimbo da letrinha que representa a linha. Então, a gente tem o carimbo dessas 2 informações. E aí, chegando na etapa final já, né, todas as caixas são direcionadas para esse robô paletizador que a gente tem. Ele é um modelo um pouquinho diferente do que foi mostrado no vídeo do Laércio. Mas é muito bom, né, assim, ter esse robô para auxiliar nessa atividade. Ele tem uma eficiência muito grande de paletizar, e é uma atividade, né, por ser muito repetitiva, não seria legal se a gente tivesse pessoas, né, colocando as caixas de forma repetida. Então, esses robôs colaborativos ajudam muito a gente no processo, a conseguir automatizar esses processos hoje. Depois que o pallet está completo, a gente vem com a empilhadeira, né, retira esses pallets, faz o apontamento do produto final, né, para dar todo o consumo de ingredientes, puxar toda a rastreabilidade que a gente tem do produto, e faz o envio lá para a expedição. Acho que da parte do processo é só. Vocês têm dúvidas, pessoal? Alguma coisa que eu possa ajudar? Por enquanto, não. Muito legal ver tudo automatizado, assim, o pessoal trabalhando. Sim. Essa área é bem legal, assim, a gente tem uma automação muito grande, né? Vocês viram que estava, assim, praticamente sozinho, né? O processo,
os sachês vão para Flowpack, os flops vão para encaixotadora, tudo de forma automática, bem legal. Tanto de produto produzido, tinha poucas pessoas assim na área de produção, né? Muito automatizado, Sim. bem legal. Ok, então, Mari. Ok, gente, foi um prazer conversar com vocês. Valeu. Van, Oi. Laércio novamente. Eu queria só fazer um comentário aí. Claro. Esse processo que a gente mostrou para vocês da Ginomoto é um processo mais simples de mistura, né? Que vocês puderam ver, tem todo o processo de invase, né? Que envolve uma tecnologia, né? Mas é a mistura de ingredientes em pó, né? De cebola em pó, de alho em pó, de especiarias, né? Do glutamato monossódico e tal, né? Que é o que a gente, aqui nesse segmento de alimentos, a gente trabalha mais. Nos outros segmentos que a Melissa explicou, que tem a parte de aminoácidos, a parte de a própria fabricação do glutamato monossódico, que é um outro segmento aqui, aí a gente já tem processos de fermentação, que aí envolve outras operações, né? Então eu só queria mostrar um pouco, pensando, né, nessa né, estamos conversando aí com engenheiros de alimentos, engenheiros químicos aí também, né? Eu acho que é importante a gente só destacar essas operações aí também nesses processos que a gente está apresentando. Hoje a gente não vai apresentar muito, não vai apresentar, né, com profundidade o processo de fermentação, e tudo que envolve também, né? A parte de fabricação de aminoácidos e a parte de glutamato, né? Mas a gente também tem essas tecnologias aqui na planta, tá bom? Maravilha. Obrigada, Laércio. Obrigada, Mari. Obrigada, Almir. Nessa visita aí foi super legal e pelas informações. Para a gente dar continuidade ao nosso cronograma, eu e a Juliana, a gente vai estar apresentando para vocês um pouquinho mais sobre a parte do processo seletivo e de soft skills também para vocês. Então, vou compartilhar minha tela. Eu já me apresentei, eu sou a Vanessa, né? Eu trabalho aqui na área de recursos humanos da Ginomoto. Vocês já estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim? Ok, Sim, obrigada pela confirmação. Bem, eu trabalho na divisão de recrutamento e seleção, então eu participo bastante aí de processos seletivos para diferentes níveis, acabo ficando um pouco mais focado em processos de estágio, trainee, engenheiro, então particularmente eu gosto bastante desse mundo, né? E aqui eu vou trazer algumas dicas, na verdade, né, como se preparar para o processo seletivo. Então, isso, até em processos de seleção mesmo, eu escuto os estagiários geralmente comentando, né? Ai, mas eu não sei como me comportar, o que eu devo fazer, como me preparar antes. Então, trago aqui para vocês algumas dicas que, ao longo da minha carreira, aí eu percebi que são bem importantes. Então, o processo seletivo da Ginomoto em si, né, ele começa dentro do setor de recursos humanos. Então, em grandes empresas, né, geralmente tem uma equipe bem estruturada de recrutamento e seleção, que hoje é um departamento responsável por identificar, atrair profissionais para trabalhar nas empresas. E o recrutamento e seleção, ele utiliza várias técnicas, né, para estar fazendo esse processo de recrutamento e seleção. Então, desde divulgar oportunidade, fazer entrevista, dinâmica de grupo, cases, dentre outras técnicas, né? E nosso objetivo qual que é? A gente está aqui para identificar futuros talentos, né? Para construir uma carreira dentro da Ginomoto, contribuindo, né, para o crescimento da Ginomoto e também proporcionando desenvolvimento profissional para esse novo talento. Então, quando a gente fala no ciclo total de recrutamento e seleção, a gente começa falando de algumas áreas, né, de algumas atividades. Então, quando o gestor ele identifica a necessidade de uma nova contratação, ele procura a área de recrutamento e seleção para fazer um alinhamento. Então, aqui eu estou utilizando, por exemplo, a vaga de estágio, né? Então, o gestor vem, conversa com a gente, passa que tipo de curso que ele está buscando hoje, esse estagiário, algumas características, o que essa pessoa vai fazer nesse setor. Então, esse primeiro alinhamento é muito importante para a gente.
Logo em seguida, nós divulgamos a oportunidade, né? Então, no site da Ginomoto, LinkedIn, vagas.com, para que a gente possa realmente divulgar e os interessados se inscrever em nosso processo de seleção. A partir disso, a gente começa a estruturar, né? A gente faz a estrutura do processo seletivo. Então, a gente alinha com o gestor o que a gente vai realizar nesse processo para identificar esses talentos. Se vai ser uma dinâmica, se vai ser um case técnico, se vai ser apenas uma entrevista. Então, essa estrutura do processo como um todo, a gente elabora um cronograma de desde quando realmente a gente faz o primeiro alinhamento até com a expectativa que essa pessoa vai estar iniciando com a gente. Logo em seguida, a gente faz, né, o alinhamento, a gente segue com uma dinâmica, uma entrevista, o case técnico, a gente segue conforme a estrutura alinhada entre gestor e área de recrutamento e seleção. Nós levantamos todos os dados estatísticos do processo de seleção e avaliação dos candidatos finalistas. Então, nessa estatística de processo seletivo, isso foi uma coisa até que a gente aprendeu bastante aí com a nossa gerente de RH, que é engenheira, né? Então, ela trouxe bastante essa importância de trabalhar com dados estatísticos. Então, aqui a gente consegue mostrar quantas pessoas se inscreveram no processo de seleção, quantas foram pré-selecionadas. Então, vou até dar um dado aí para vocês. No nosso último processo, a gente teve mais de 4.000 inscritos, né? Num processo de estágio de engenharia de alimentos. Então, a gente realmente envolve muitas pessoas a nível Brasil. E a avaliação dos finalistas, geralmente a gente compartilha com o gestor um parecer final, dados técnicos, né, os testes psicológicos, currículo, para que o gestor também possa ter esse conhecimento. Em alguns processos, a gente aplica um case técnico, né, para entender um pouquinho, né, do conhecimento que vocês adquiriram durante a graduação, e a gente direciona em outros momentos para uma entrevista específica final com o gestor, ou geralmente o gestor já faz junto com o RH essa entrevista. Informamos dos candidatos aprovados, né, onde a gente vai encaminhar para outras etapas de exame e documentação. E a gente faz uma integração com esses novos estagiários e o plant tour na fábrica de Limeira, né, que hoje é onde a gente tem a maioria das vagas, que é por onde aqueles locais que a Melissa apresentou para vocês no começo, né, na planta toda, para que vocês possam conhecer desde a primeira semana, né, como colaboradores. Então, as etapas importantes do processo de seleção. Então, a gente sempre fala do currículo, né? Então, o que é importante nós termos de informações nesse currículo? É importante vocês destacarem o que vocês desenvolveram durante a graduação. Então, tudo que for extra-sala é importante destacar e buscar também, né? Então, uma iniciação científica, os estágios que vocês fizeram, projetos acadêmicos, monitoria, intercâmbio. E alguns estagiários me perguntam, Vanessa, eu só fui para assistir aula, não quis fazer nenhuma atividade. E agora? Busquem essas atividades, porque são atividades importantes que vão nortear vocês para o que vocês realmente vão querer fazer no futuro, né? Vocês, através dessas atividades, conseguem desenvolver habilidades para pensar assim, olha, eu gostei de fazer tal iniciação científica porque tem muito a ver com a parte de pesquisa e desenvolvimento. E aí, de repente, até no estágio, vocês busquem, né, essa atividade. Então, isso acaba clareando bastante a informação para vocês. Isso dá bastante know-how para pensar no que vocês vão gostar, né? O que é importante também? As informações corretas nos currículos. A gente acaba pegando o currículo com muita informação errada. Então, por exemplo, idiomas, às vezes coloca avançado, mas na verdade, numa entrevista com o RH, percebe-se que o inglês é básico. Tempo de permanência, né, fazendo o intercâmbio, iniciação, acaba não batendo com a informação real quando a gente pede alguma documentação. Previsão de conclusão do curso também. Então, às vezes, acaba alterando porque vocês puxam matérias ou postergam as matérias para outro semestre, então é importante que vocês sempre deixem bem claro isso. Erros gramaticais, então, elaborar o currículo com calma, com tranquilidade, para evitar realmente os erros. E, geralmente, as pessoas me perguntam, né, Vanessa, qual que é o melhor modelo de currículo? Existe, né?
Então, na verdade, eu particularmente gosto do modelo do vagas.com, porque ele é bem intuitivo, ele vai pedindo para você colocar as informações, vai dando suporte, mas não existe um modelo específico que chame mais atenção. É importante que vocês sempre mantenham, né, um cabeçalho, as informações de formação, idiomas, as experiências que vocês tiveram nessas áreas que eu mencionei. Então, tudo isso é bem importante. Manter o perfil do LinkedIn atualizado, que hoje ele é uma grande ferramenta utilizada no RH. Então, às vezes, a gente percebe que deixa com informações faltantes, então, busquem realmente deixar tudo completo. E as informações contidas na rede social também. Hoje, cada vez mais as empresas, né, estão buscando as informações desses candidatos em redes sociais, com o objetivo realmente de conhecer mais essas pessoas. O LinkedIn, conforme eu já falei, né, ele serve, obviamente, para ser um cartão de visitas de vocês, o LinkedIn, o vagas.com, mas também serve para que vocês possam conhecer um pouco das empresas. Então, na inscrição de um processo de seleção, o que vocês têm que se perguntar? Qual empresa realmente eu gostaria de trabalhar, né? Mas como que eu vou conhecer mais essa empresa? No site das empresas, hoje, no LinkedIn das empresas, eles conseguem colocar informações muito importantes para vocês, em relação ao perfil das pessoas que trabalham lá, o que essa empresa prega, né, de importante, as informações relacionadas às ações que a empresa realiza. Então, isso é muito importante. Além do que, as inscrições no processo seletivo, né, tanto no site das empresas, quanto no LinkedIn, lá também tem bastante informações que são bem ricas para vocês. E a preparação para o processo seletivo, né, então, é importante, né, eu até coloquei um link aqui, depois eu compartilho com vocês, de como se preparar, né? Que tipo de pergunta que o RH vai fazer? Ai, mas o RH faz umas perguntas, né? Ponto forte, ponto fraco, mas na verdade é para conhecer, entender um pouco mais o perfil de vocês. Mas é muito importante que durante um processo de seleção, seja ele online ou presencial, vocês utilizem também esse processo seletivo para conhecer pessoas. Então, é uma oportunidade de vocês conhecerem os candidatos que estão participando, ampliando o networking de vocês, tomar cuidado com algumas posturas e comportamentos. Então, por exemplo, se marcou o processo seletivo às 8 da manhã, estejam disponíveis com 10, 15 minutos de antecedência, por causa dos imprevistos que podem acontecer. Tenham cautela em relação ao celular, deixem para vibrar, perguntem para a pessoa do RH que está conduzindo o processo de seleção se tem algum problema vocês utilizarem o celular, às vezes vocês precisam deixá-lo ligado por causa de alguma questão pessoal. Falem de vocês, né? O RH, ele quer conhecer vocês. Então, falem de desejos, expectativas, os gostos de vocês. É uma oportunidade de vocês realmente mostrar quem vocês são de verdade. E um ponto muito importante vocês ficarem atualizados, né, sobre as notícias do mundo. Então, às vezes, durante o processo de seleção, a gente pergunta sobre algumas coisas de política, algumas coisas de atualidade, não para verificar se a pessoa realmente estuda sobre isso, mas o básico que está no dia a dia dos noticiários, é importante a gente conhecer, porque isso pode ter impacto no dia a dia de trabalho, nas nossas atividades, tá? Então, são dicas aí que eu deixo para vocês. E o que a empresa, né, avalia durante o processo de seleção? RH avalia comportamentos. Então, a gente quer entender qual que é o perfil de vocês, os interesses, os estilos de comportamento desse candidato. E a partir desse entendimento, o que a gente acaba identificando? Algumas características comportamentais. Se essa pessoa é expansiva, reservada, como que é o trabalho em grupo dela, se ela é comunicativa, analítica, visionária. Então, são várias características comportamentais que, às vezes, no dia a dia, a gente escuta muito, né? Nossa, ó, aquele cara, ele trabalha super bem em grupo. Mas a gente já se perguntou qual que é meu estilo comportamental predominante? Isso é muito importante da gente saber, e isso é algo que a gente vai vendo no dia a dia, mas às vezes a gente não destaca como importante. Então, até numa vaga de estágio, né, é importante vocês avaliarem qual que é o tipo de empresa, né? Será que está de encontro com o meu estilo comportamental? Será que realmente vai de encontro com o que eu estou buscando, né? Então, por isso que é tão importante. Então, convido a vocês aí a se perguntar, né? Qual
que é o estilo comportamental predominante de vocês? O que vocês gostam mais? Vocês percebem que vocês são mais falantes? Vocês percebem que gostam de trabalhar em grupo? Ou não, né? Eu sou mais analítico, sou mais cauteloso. Então, realmente façam essa avaliação de vocês mesmos. Vocês, sem problemas. Deixa eu compartilhar a tela de novo, só para finalizar a apresentação rapidamente. E aqui, pessoal, onde geralmente a gente cadastra o currículo, a gente compartilha, né, o nosso perfil aí. Vagas.com, LinkedIn, Facebook, Instagram, hoje são ferramentas principais aí para a gente estar fazendo a divulgação do nosso currículo, para a gente identificar as oportunidades que nós temos aí. Então, fiquem atentos, deixem sempre o currículo de vocês atualizados, além, obviamente, do site das empresas, né? Então, as empresas que vocês realmente têm interesse, entrem no site, conheçam um pouco melhor, vejam a história dessa empresa, até para vocês realmente confirmarem o interesse em continuar no processo de seleção. Agradeço o convite mais uma vez, aqui tem meus contatos, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tem meu LinkedIn também, eu estou inteiramente à disposição, tá certo? Obrigada. Juliana, vamos lá com a sua parte. Oi, pessoal, tudo bem? Estão me enxergando aí? Fiquei toda branca, agora apareci, estou de máscara. Dá para ver? Eu estou na empresa, então por isso que eu estou de máscara, estou aqui no RH, então se tiver algum barulho, me desculpem. Falando um pouquinho de mim, como eu sou, né? Eu sou branquinha, loirinha, tingida, tá? Não sou loira tão natural, mas sou clara, tenho os olhos castanhos mais claros e sou bem baixinha. Por pouco eu não tenho 1,5 m, tá? Então, assim, aqui no RH, né, Van, quem me olha de máscara, assim, acha que em alguns momentos eu sou mais jovem do que eu sou. Eu acho que pelo tamanho, tá? Então, vamos lá, pessoal, muito prazer a todos. Meu nome é Juliana Galvão, eu sou supervisora aqui da área de treinamento, eu trabalho em RH há aproximadamente uns 12 anos, mais ou menos. Então, eu iniciei com o processo da Van, com recrutamento e seleção, e aí minha carreira foi me levando para a parte de treinamento, tá? Então, hoje, as meninas me convidaram para trazer para vocês algo mais voltado à parte de treinamento, de desenvolvimento. Então, eu vou trazer alguns conceitos, alguns temas que a gente vê que está em alta aí, bem brevemente, e vou soltar algumas reflexões para vocês levarem para casa, tá? Porque psicólogo é assim, né? A gente não sai sem deixar uma reflexão. Então, eu vou compartilhar aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Então, vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho dessa parte de desenvolvimento e capacitação de pessoas, né? Eu acho que como todo mundo está acompanhando aí no mercado, né? Que cenário que a gente está vendo? Mudanças constantes, acontecimentos inéditos, cenários novos. A gente está vendo que está tudo muito volátil, né? Que a gente chama de mundo VUCA. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que a gente está no mundo volátil, incerto, ambíguo, né? Complexo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, em pesquisas que eu fiz recentemente, o que a gente percebe, né? As organizações que têm visão de futuro, elas já reconheceram que os negócios como eram, deixarão de existir. Então, a gente já está vendo as mudanças, né, em muitos serviços, em muitas formas de fazer as coisas. Então, se eu mudo o jeito de fazer as coisas, automaticamente as pessoas vão ter que estar mais preparadas para fazer isso, né? Então, o que as organizações estão sentindo? Principalmente pós-pandemia, vai depender muito, né, o sucesso da empresa, de ter as pessoas certas, com as habilidades certas, alinhadas ao trabalho que, de fato, ela precisa fazer, tá? Então, a gente vê que essa parte de capacitar as pessoas já começa a ter um crescimento muito grande, né? Olhando para essa necessidade da capacitação, o que a gente enxerga, né? Olhando agora e olhando lá na frente, a gente tem essa lacuna, já temos ela, né? A gente vê muitas pesquisas aí de falta de emprego, né? Mas não é que falta pessoa devidamente capacitada ou com habilidade que aquela atividade nova que surgiu, né, precisa, né? Então, a gente tem essa lacuna.
E aí, falando em treinamento, em capacitação, eu trouxe essa pesquisa aqui para vocês como curiosidade, né? Esse senhor aqui, o Eric Taylor, ele é um cientista e escritor, que ele é CEO dos laboratórios de pesquisas da Google, de desenvolvimento da Google. E ele criou uma pesquisa sobre a adaptabilidade humana. E o que ele percebeu, né? Por que aprender tanto e sempre virou tão importante? Porque isso faz parte da nossa adaptação, da nossa evolução atualmente, tá? Se a gente observar nesse gráfico aqui da pesquisa dele, a gente vê a velocidade da mudança versus o tempo, né? A tecnologia, que é o que está sendo ditada hoje, né, o quanto ela está sendo desenvolvida de forma avançada, está fazendo com que a gente fique para trás em termos de habilidade, de acordo com essa tecnologia que está sendo desenvolvida, né? Então, ó, a gente está aqui pelo gráfico dele, né? Aqui está o como que a gente vai se adaptando, e aqui o desenvolvimento em velocidade da tecnologia. E nós estamos aqui, ó, a tecnologia já foi. Então, qual que é o conceito que ele traz, né? Ó? A atual velocidade da evolução tecnológica ultrapassou a capacidade do ser humano médio e das estruturas sociais de se adaptarem às novidades e de absorvê-las. A humanidade começa a sentir que está integralmente desadaptada. Então, a gente começa a ver muito problema de vários âmbitos, né, das pessoas, de identidade, de adaptação, por quê? Por conta disso, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar, a gente tem que realmente se pôr nesse processo contínuo de sempre estar aprendendo, tá? Quando a gente fala em aprendizado, a gente tem esses dois tipos de habilidades. Não sei se alguém aqui já deve ter visto no LinkedIn ou na internet, né? A gente tem as hard skills e as soft skills. Quando a gente fala em hard skills, é o que vocês estão fazendo aí na faculdade. São habilidades voltadas para essa parte técnica, que a gente aprende, é mensurável, né? Então, a gente faz um curso de engenharia, como vocês estão fazendo, eu fiz de psicologia, enfim, Excel, tem N cursos mais técnicos, que faz com que, em determinado período, né, eu consiga entregar aquilo, eu consigo aprender aquilo. Quando a gente fala em soft skills, já está voltado mais à habilidade social. É uma habilidade, por mais que ela chame soft, né, não quer dizer que ela é mais simples que a hard. Ela é uma habilidade que hoje eu até deixei nesse quadrante amarelo, porque ela está sendo muito olhada pelo mercado, tá? Principalmente no processo seletivo, como a Van falou, que é a parte de comportamento, tá? Então, o soft skills é relacionado a essa parte de comportamento, das relações interpessoais, né? Quando a gente fala em hard, é um processo rápido, tem a ver com memória, prática, né? O que no passado era mais difícil, hoje se torna mais fácil, a gente consegue. Hoje o ensino, né, ele está mais à disposição, a informação mais técnica, né? Como que eu adquiro, como que eu desenvolvo hard skills? Através de cursos, palestras, graduações, leituras, tudo que a gente faz mais voltado ao mundo acadêmico, né? Quando a gente fala em soft skills, é um processo mais lento. Por quê? Para eu desenvolver, eu dependo da experiência das pessoas, da vivência, do sentir da pessoa. É algo muito mais intrínseco, né? E para eu desenvolver as soft skills, o que eu preciso me expor? Eu preciso estar em imersões, eu preciso me expor ao que eu quero desenvolver. Então, eu quero melhorar minha comunicação, eu preciso falar mais. Eu preciso, na faculdade, por exemplo, puxar um trabalho, me oferecer para apresentar um trabalho, né? Eu preciso melhorar meu autoconhecimento, como que eu vou fazer isso, né? Nossa, hoje tem N ferramentas, tem teste vocacional, tem psicólogos, né, como na minha profissão, a gente consegue trabalhar com essa frente, né, de ajudar a pessoa a conhecer o seu perfil, né, e a gente tem que ter a abertura a feedback, a abertura ao retorno de como o mundo está nos vendo, mas saber separar, né, o que de fato faz sentido, o que eu posso usar, e o que de fato não vai me agregar nada, tá? Eu trouxe dentro de soft, né, e hard, essa necessidade de a gente ter um equilíbrio, tá? A gente tem que trabalhar as duas frentes, porque às vezes a gente foca muito só no técnico, e a gente esquece essa parte de comportamento, tá? E quando a gente fala em soft, eu gosto muito de falar que tem essa questão do olhar para dentro,
tá? Talvez aqui eu vi que tinha mais de 50 pessoas na sala, não sei quantas temos agora, mas muitos podem falar. Se eu perguntar quem que é ansioso aqui, quem for ansioso, põe sim aí no chat, né? Eu posso chutar, não sei se todos, mas muitas pessoas talvez possam falar, eu conheço alguém que esteja passando por um problema de ansiedade, né? Isso é parte emocional, né? Quando a gente fala de soft, a gente precisa aprender, é um processo de aprendizado, tá vendo? A entender e lidar com os nossos sentimentos e emoções. Isso tá vindo, né, com tudo agora no mercado, em algumas escolas particulares a gente vê que estão sendo inseridas algumas matérias, ensinando as crianças a falarem sobre emoções. Por quê? Porque com essa velocidade do desenvolvimento do mundo, a gente desaprendeu, né, ainda mais nesse momento em que a gente está vivendo. Será que a gente sabe, de fato, entender o que a gente está sentindo, o que fazer com o que eu estou sentindo, né? Medir isso, né? Por quê? Porque a gente precisa ser gestor das nossas próprias emoções. Quando a gente fala em equilíbrio emocional, não é aceitar tudo, ser durão, né? Não sofrer. Não é isso. Não. A emoção, ela é um sinal. O sentimento, ele é um sinal. Então, eu preciso aprender. Eu preciso olhar para isso para eu poder entender como lidar, tá? Eu trago muito essa questão do autoconhecimento como um primeiro passo, para a gente poder começar a entender esses diálogos internos que a gente tem. Gente, isso tudo tem muito a ver com o nosso desenvolvimento profissional, tá? Porque a gente é um ser integrado, né? Se vocês olharem muitas empresas, como aqui na Ginomoto a gente tem, programas de saúde mental, por exemplo, qualidade de vida. Por que as pessoas estão buscando por isso? Para conseguir equilibrar esse mundo interno e externo, tá? E aí, qual que é o caminho para o futuro? É um termo também novo que a gente está vendo bastante no mercado, que é esse termo de lifelong learning. Não sei se alguém já ouviu falar aqui também, que quer dizer o quê? Aprendizado ao longo da vida, né? A gente não vai mais se bastar só uma graduação, a uma pós, né? É um aprendizado ao longo da vida, né? A gente precisa hoje estar aberto a isso. Segundo esse conceito, né, essa expansão do aprendizado não é mais uma responsabilidade atrelada à instituição de ensino que a gente entra, né? A gente começa a ser autônomo para isso, né? A gente tem que cuidar do nosso desenvolvimento, temos que ser proativos, né, nessa busca por educação permanente, né? E como eu disse, não só técnica, comportamental também, tá? E aí, qual pergunta que eu queria jogar para vocês, né? O que vocês têm aprendido ultimamente? Quais informações e conteúdos que vocês têm vistos? Será que estão ajudando, de fato, o desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal? Né? Estão agregando? Porque hoje, gente, a gente tem muita informação, muita. E de fácil acesso, celular, computador, jornal, enfim. Tudo que envolve tecnologia, a gente abre e tem informação. A gente precisa começar a desenvolver um equilíbrio de selecionar, ser mais crítico com o que a gente está acessando, porque a nossa cabeça está guardando, né? E aquilo, isso que a gente está recebendo, mexe com tudo, né? Mexe com os meus pensamentos, com a forma que eu tô, né? Por isso que eu trouxe desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal, né? Interno. Então, é a deixa que eu deixo, a reflexão que eu deixo, para que vocês tentem começar a observar mais isso, né? Para ter mais proveito desse monte de informação que a gente tem, tá? Seja um eterno aprendiz, tá? Eles falam que uma competência que já está aqui, chegou já, né? Mas falam que é de futuro, mas para mim ela já chegou, é a habilidade da gente aprender, a desaprender e reaprender. A gente não pode mais ter apego ao conhecimento também, tá? Porque as coisas mudam e mudam muito rápido, né? Então, a gente faz algo hoje desse jeito, amanhã, ou melhor, no ano que vem, nessa mesma data, já não é mais daquele jeito. Então, a gente não pode mais ficar criando modelos de coisas achando que vai ser fixo para sempre, né? Ele vai ser flexível, ele vai mudar, e a gente tem que se preparar para isso, tá? E é isso, gente. Da minha parte, são esses conceitos, são essas dicas. Tá aqui meus contatos também, estou à disposição para falar com quem quiser
quem quiser tirar alguma dúvida mais pontual. E também estou à disposição agora para se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Ju. Imagina. Eu queria agradecer todo mundo da Ajinomoto por aceitar esse nosso convite. Foi muito legal participar virtualmente da empresa de vocês. E reforçar que se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, é só mandar no chat. Uhum. Maravilha, Ana. A gente que agradece aí o convite de vocês, a gente fica muito feliz com esses convites de participar. A gente prepara um cronograma aí com muito carinho para vocês, então a gente também agradece, espero que vocês tenham gostado. Se surgir alguma pergunta ao longo da semana aí de vocês que queiram fazer, pode compartilhar com a gente se compromete a estar respondendo e enviando para vocês, com certeza. Preencham a pesquisa de satisfação, porque a Ana vai estar fazendo um sorteio dos kits da Ajinomoto, é um kit muito legal, vocês vão gostar bastante. Infelizmente, a gente não tem kit para todo mundo, então por isso que a gente vai ter que fazer um sorteio, mas preencham aí, eu desejo boa sorte a todos. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Preencham, não esqueçam. Que eu já vou fazer o sorteio. Senão, é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade. Muito prazer a todos. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau.